Eu queria ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, e o versículo de número 19. Existem algumas figuras de linguagens, né, tanto em todas as línguas existem figuras de linguagem. E Jesus usou muito parábolas, né? Ele usou metáforas, usou parábolas, até mesmo a Bíblia tem fábulas. E todas essas linguagens têm símbolos, né? Todas essas linguagens, elas têm características que dá para você discernir. Então, a parábola você usa de ilustrações para expressar melhor uma verdade. Você quer explicar uma verdade? Então você usa uma parábola para ajudar a pessoa a entender, interpretar. E existe também aquilo que é chamado de linguagem literal. O que é uma linguagem literal? É aquilo que é uma história verdadeira, né? Uma história real. E aqui nesse texto, muitas pessoas acham que Jesus está falando de uma parábola. Mas em parábola você não dá nome às pessoas, você fala de um simbolismo. E esse texto aqui, ele não é uma parábola, é uma história. Não há nada nesse texto que nós vamos ler que identifique que isso aqui seja uma linguagem simbólica, que Jesus está usando de uma simbologia, que ele está contando uma parábola, que ele está contando uma fábula, que ele está contando qualquer linguagem figurada. Aqui Jesus está contando uma história. Por quê? Olha só como é que começa o versículo 19. O rico e o mendigo. As pessoas falam a parábola do rico e Lázaro, né? A parábola, mas só que aqui não está parábola. Olha só o que diz o texto. Ora, havia certo homem rico. Então ele está contando uma história. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então está falando, ele está contando a história de um homem. Um homem, ele está dando testemunho de um homem. Havia, então, olha, havia, então é uma história real. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então, ele está contando para nós uma história real. Havia certo mendigo chamado Lázaro. Ele está contando uma história, não está falando de uma parábola. Porque quando Jesus vai falar uma parábola, ele diz assim, olha, porque o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. É semelhante. Então não é que é semelhante. Ele está contando uma parábola. Todas as parábolas, você vai ver que existe uma indicação. Ele está falando é semelhante, é parecido, é como. Mas aqui ele está contando. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Então era um mendigo que mendigava na porta de um homem rico, um cara extremamente rico que gostava de ostentar, vestia finamente, né, em trajes reais, e esse cara estava à porta dele. E aconteceu que
Isso mesmo, né? É o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Abraão, aqui sim, é o nome que é dado a todos os filhos de Deus. São chamados filhos de Abraão. Deus deu esse privilégio a Abraão, né? Deus deu a Abraão alguns personagens da Bíblia, né? Tem alguns privilégios. Deus falou para Davi: Davi, o meu descendente vai ser seu filho, seu descendente. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Abraão, né, é o pai da fé, é o pai de todos aqueles que crê, é meu amigo. Deus falou para que Abraão é meu amigo pessoal. Então Deus falou de Moisés, que nunca haverá um outro profeta como Moisés, a quem Deus falar cara a cara. Enoque. Então, existem pessoas na história da igreja que tiveram títulos dados pelo próprio Deus. E Abraão é o pai da fé. Então, nós sempre cantando, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um dele, você também. Então, Abraão aqui é Deus. Então, e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Por que a Bíblia usa essa expressão aqui? Você fala, mas isso não é simbólico? Não. Porque falar de Abraão é onde Abraão está, e Abraão está com Deus. Morreu também um rico e foi sepultado. Você vê que o mendigo, e o mendigo foi salvo não é porque ele era pobre, nem o rico foi para o inferno porque ele era rico. Tem nada a ver. A questão aí, nós vamos entender, a Bíblia vai falar que é uma questão de fé. Então, nós podemos ver que você pode ser um cristão fiel e padecer por tribulações, né? Ou não. E você pode ser também uma pessoa que desfruta. Aqui a Bíblia dá a entender que esse rico é um cara que não tinha problemas, né? É um cara que, volta lá no versículo 20, né? Que fala lá, só para a gente ver aqui. Olha lá, ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então, um cara que vivia só na festa, alegria, um cara que curtiu a vida adoidado, né? Vamos voltar lá para o versículo 23. No inferno, então presta atenção, no inferno, se você pegar na Bíblia, de todos os que falaram do inferno, a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Quem mais falou do inferno, quem mais fez citação do inferno foi o próprio Jesus. Aqui, o inferno que ele está se referindo aqui, é um lugar no hebraico chamado de Seol. E depois no Novo Testamento, que foi escrito em grego, vai ser chamado, né, de Geena. Primeiro, para você saber, o inferno, ele era um lugar literal que tinha ali. Fora de Jerusalém, você tinha um lixão de Jerusalém. Igual algumas cidades hoje, que não deveria existir mais, né? Existe uma lei que proíbe, mas no Brasil nem sempre as coisas são como deveriam ser. Então, muitas cidades têm um lixão, e nesse lixão é onde eles colocavam fogo nas coisas, as coisas ficavam ali queimando o dia inteiro. E ali eles jogavam cachorro morto, cavalo morto, criminosos, pessoas que não tinham onde ser sepultado, que não tinham famílias, eram jogados ali cadáveres, eram jogados ali. Então, Jesus está pegando a palavra inferno, vem de Geena, que é a palavra grega, quer dizer, o vale dos filhos de Inom.
que é um lixão da cidade, traduzindo assim, é o lixão da cidade, né? Então, e Jesus está usando o lixão da cidade para falar dessa expressão aqui, Hades, né? Também chamado no grego de Hades. Então, e Jesus fala que no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto deles. Então, algumas verdades nós vamos discernir aqui. O inferno é um lugar literal. O inferno é um lugar que existe. Segundo, estando em tormento, o inferno é um lugar de tormentos. O inferno é um lugar de tormentos. Eu até separei aqui para a gente uns versículos que falam desse lugar, né? Que explica sobre o tormento. Existem vários, separei só alguns. Lá em Daniel, capítulo 23, nós paramos no 23, né? Vamos só sair um pouquinho. Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim, Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Está falando nos últimos dias, quando Jesus vier. O defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve. Então a Bíblia está falando, e não é só aqui que fala, que antes de Jesus voltar, vai vir sobre o povo de Deus uma grande perseguição. Uma grande perseguição vai vir sobre o povo de Deus. Você vê que, por exemplo, nas Olimpíadas passadas, todos os atletas foram proibidos de manifestar a sua fé. Nenhum cristão pôde se manifestar, revelar. Mas eles podem zombar do cristianismo. Eles fizeram uma santa ceia com personagem drag queens e colocaram ali, né, uma ceia de orgia. Eles podem nos criticar e nenhum atleta pode expressar sua fé. Isso aí, irmãos, vai agravar. Isso vai piorar. A Bíblia vai falar isso em diversos lugares. Vai falar aqui em Daniel, Jesus vai falar em Mateus 24, Paulo vai falar em Tessalonicenses 3, o livro de Apocalipse vai narrar isso com detalhes para nós, lá no capítulo 13 de Apocalipse, né? Aliás, quase todo o livro é uma preparação para os últimos dias. Então, olha só, vamos começar de novo. Versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve. O Pedro está falando aqui, na época da arena, né, do Coliseu, que os cristãos eram mortos por feras ali, jogavam nos leões. Então nós olhamos para os mártires do passado e falamos, nossa, que momento difícil, que luta difícil que esses cristãos passaram. Só que o que está nos aguardando, a Bíblia fala, é muito pior. O que aguarda a igreja é um período muito pior. Daniel está falando, e Jesus vai falar isso também, que esse período, tanto é que ele é chamado de grande tribulação. Um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Então, a perseguição que está por vir é uma perseguição maior do que toda a perseguição contra a igreja. Basta ver, irmãos, que somente no século XX, o número de cristãos que foram mortos no século XX é muito maior do que os cristãos que foram mortos em todos os séculos juntos. Todos os séculos, 2000 anos de história, então 19 séculos de história morreram uma quantidade, milhares e milhares de cristãos morreram. Mas só no século passado, no século XX, o número de cristãos mortos é superior a todos os outros anos, todos os outros cristãos que foram mortos em 19 séculos. Então ele continua dizendo, mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Por outro lado, a Bíblia também vai falar
que apesar de grande tribulação, o que vai acontecer com a igreja? A igreja também vai se purificar no sentido assim, de quem é crente vai ser crente, quem não é crente vai soltar a mão, né? Só que os cristãos também dos últimos dias, a Bíblia fala que essa perseguição fará com que se levante homens e mulheres de Deus também como nunca houve na história da igreja. Então, se está para chegar para nós uma perseguição muito grande, está também para se levantar homens gigantes da fé, muitos homens e mulheres de fé. E olha só, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra, presta atenção, muitos dos que morreram, muitos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Então a Bíblia fala de uma ressurreição, apenas uma ressurreição, e essa ressurreição, ela além de ser única, ela fala de dois grupos, os que vão se levantar para a vida eterna, os que vão ressuscitar para a vida eterna, e aqueles que vão ressuscitar para a vergonha eterna. Joga para nós aí, Guilherme, João 5:28, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, é uma ressurreição falando de dois povos distintos. Mateus capítulo 13, vamos correr aqui, Mateus 13, 41 e 42, diz assim: o Filho do Homem mandará seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13, olha só, então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos deles e atirem para fora, nas trevas. O inferno é um lugar de trevas, de escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Marcos capítulo 9, 47 e 48. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, é um lugar onde você busca a morte, mas a morte não existe. É um lugar de tormento, é um lugar de fogo, de banição eterna. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, diz assim: também esse beberá o vinho do furor de Deus, sem mistura, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Para todo sempre. Então, as pessoas que estão perdidas aqui, estão perdidas
eternamente. Eternamente. E os adoradores da besta e da sua imagem, aqueles a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Então o tormento é eterno. Por que eu estou enfatizando para os irmãos que o tormento é eterno? Porque existem muitos argumentos falando do inferno. Seguinte, não, o inferno é aqui mesmo. Não é. O inferno é um lugar, e é importante às vezes falar, não, pastor, eu não gosto que fale do inferno, não. Eu gosto de falar só do céu, né? Mas você precisa conhecer todo o evangelho. Quem mais falou do inferno, como eu disse, foi o próprio Jesus. Então, o inferno é uma questão de justiça. Porque as pessoas acham que existe um ensinamento chamado universalismo. O que o universalismo diz? O universalista, ele fala assim, olha, Deus, lá no fim das coisas, quando acabar tudo, Deus vai falar assim, gente, o negócio é o seguinte, eu falei para vocês que ia mandar vocês tudo para o inferno, os pecadores, né? Falando para os ímpios que não creram, mas na verdade é o seguinte, está tudo liberado, vem todo mundo aqui para o céu, aqui, vão morar tudo, todo mundo vai ser salvo. Quem crê nisso é chamado de universalista, ou seja, na criação. Ele crê na salvação universal das pessoas. Né? Existe também chamado o aniquilamento total, que são casos de outras religiões, como o adventismo do sétimo dia. Que eles falam o seguinte, não, Deus não vai mandar, essas pessoas não vai sofrer eternamente. Deus vai aniquilar elas, vão sumir, elas vão desaparecer. São ensinamentos. Existe um argumento. Então, todos esses ensinamentos são ensinamentos que não têm fundamento na Bíblia. São tentativas de justificar, porque as pessoas acham o seguinte, você acha que Deus vai pegar os filhos dele e jogar no inferno e ter prazer nisso e tal? Deus não faz isso com o filho dele. Bem, em primeiro lugar, Deus não vai fazer isso com o filho dele mesmo, né? Deus não vai fazer isso com nenhum filho dele. São aqueles que rejeitaram Jesus. Bom, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, o maior pecado que existe no mundo é você querer viver uma vida sem Deus, resolver seus problemas, principalmente de esfera espiritual, achando que você pode resolver e você não quer Deus. Então, como é que você vai pegar, como é que Deus pode pegar uma pessoa que odeia Deus? Tem pessoas que odeiam Deus. E pegar essa pessoa e levar para morar com Deus. Ora, para essa pessoa, o céu é um inferno. Porque Deus pega assim, aquele camarada que blasfema, que faz tudo, ele odeia Deus. Aí Deus manda um negócio seguinte, eu vou te salvar. O cara vai falar assim, Deus, você não entendeu? Qual a parte que você não entendeu? Que eu não quero ficar do seu lado. Então essas pessoas, elas, uma pergunta que se faz é, onde fica o inferno? O inferno fica no fim de uma vida sem Deus. De uma vida de uma pessoa que rejeitou completamente Deus. A pessoa não quis, ela não quis, véio. Ela não quer. É uma questão de justiça. E também onde Deus vai punir as pessoas, é um lugar de punimento. Ora, irmãos, é justo, por exemplo, vamos pegar aqui um cara, vamos falar de Adolf Hitler, né? De Mao Tse Tung, de Stalin. O que esses caras dizem que esses caras eles juntos, mataram aproximadamente mais de 100 milhões de pessoas, falam em 120 milhões de pessoas. Uma população maior do que a da Inglaterra.
Esses caras, junto, mataram gente demais. Aí você pega esses caras e que morreram ali num trono. E é justo deixar esses caras viverem eternamente sem punição? Mas a eternidade é um castigo muito pesado. Mas o crime que essas pessoas fizeram também são muito pesados. As pessoas se questionando a justiça de Deus. Sabe como é que Paulo respondeu isso lá em Romanos 11? As pessoas que questionam a justiça de Deus. Mas Deus não é, isso não é justiça, isso não é justo. Paulo responde essa pergunta dizendo: quem é você para falar que Deus não é justo? Baseado em que conceito você fundamenta os seus argumentos para falar que Deus não é justo? Então, Deus é um Deus de justiça. Todas as pessoas que serão julgadas no juízo final serão julgadas com justiça e receberão uma punição por justiça. E a Bíblia fala que no inferno há graus de punição, né? Então, as pessoas irão para um lugar, as pessoas que deliberadamente rejeitaram a Cristo, não quiseram servir a Cristo, foram para esse lugar de tormento aí. Então nós paramos lá no versículo 23 de Lucas, né? Vamos continuar lá, Lucas 16, e vamos para o versículo 24. No versículo 24 ele fala assim: então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Primeiro, outra coisa, outro princípio: o inferno não é um lugar de misericórdia. O cara lá no inferno está falando misericórdia. Não, aqui agora a misericórdia de Deus está hoje sobre todos nós. A graça, chamada graça comum, é derramada sobre todos nós. Goiânia está sofrendo uma crise de calor muito forte. Crente e ímpio, justo e cruel estão padecendo calor. Semana retrasada teve uma neblina de fumaça, pegou todo mundo. Quando vier a chuva, estão falando que graças a Deus, né, talvez em 15 dias vai começar a chuva, e estão falando que vai ser chuvas fortes. Uma previsão aí. Quando vier a chuva, vai chover sobre todos. Isso é chamado de graça comum. Então, o cara lá no inferno quer misericórdia. Não, agora não tem mais misericórdia. Ele fala que lá é um lugar de tormento, a ponto de que, se molhar o dedo na água e colocar na língua dele, é capaz de aliviar um pouco do tormento, né? Mas olha o que Abraão fala pelo versículo 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida. Lembra que quando você vivia, você não queria saber de mim? Lembra lá do versículo 20 que nós lemos? Ele só vivia na balada, prostituição, né? A gente pode imaginar, orgia, ostentação, falar de Deus. O cara não, eu não quero pensar, eu estou muito jovem para pensar isso. Na parábola do rico louco, a Bíblia fala assim que um cara tinha um celeiro, ele era muito rico, e ele plantou uma lavoura, e com essa lavoura ele colheu, Deus abençoou ele grandemente, e ele, com aquela lavoura, ele falou: olha, os meus celeiros não são capazes de conter a lavoura que eu vou colher, então é o seguinte, eu vou construir grandes celeiros, e eu vou colocar toda a minha lavoura nesse celeiro, e ali haverá uma riqueza, né? Porque sempre isso, né? Os grãos, o alimento sempre foi uma moeda de troca, de riqueza. Então ele fala: eu vou subir sobre a minha lavoura e vou dizer assim: alma, regala-te, desfruta, ostenta, vive,
porque você tem aqui bens para viver por toda a vida, e eu vou viver, vou desfrutar disso eternamente, vou viver aqui, vou desfrutar de tudo, do meu suor, do meu trabalho. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para ele assim, Deus falou para ele assim, olha, louco, esta noite pedirão conta da tua alma. Esta noite pedirão conta da tua alma. E o que você vai fazer com tudo isso, se você não pode levar isso? Porque o caixão não tem gaveta, irmãos. O caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada disso. Então as pessoas, o Abraão falou para ele, filho, lembre-te. Outra coisa, no céu ou no inferno, ninguém vai perder a memória. Ninguém. Você vai lembrar de tudo, até as coisas que você já esqueceu, você vai lembrar. Sua memória vai ser reativada. Aí você fala assim, pastor, mas é ruim, porque eu já sofri tanto. Irmãos, você vai ter uma mente plena. Essas coisas, essas cicatrizes, não têm poder sobre a sua vida na eternidade. Não tem poder. Lá no céu, você vai poder conhecer todas as pessoas. No inferno, quem vai para o inferno também. Olha só o que ele pediu aqui, né? Vou ler o versículo 25. Mas Abraão disse, filho, lembra-te de que você recebeu os seus bens durante a vida, você não desfrutou tudo, você não vivia na ostentação, na orgia. Enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento lá. Lembrando, irmão, que a pessoa que passa por tribulação aqui na terra, sofre, é uma vida triste, mas não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele vai sofrer duas vezes, que ele foi lascado aqui, vai ser lascado lá, né? Então, esse cara aqui viveu aqui, mas lá ele se lascou, né? Então a questão aqui é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sim ou não? Versículo 26, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então presta atenção, é impossível uma pessoa que foi salva, lavada, remida pelo sangue de Jesus, que vai morar a eternidade com Deus, é impossível que essa pessoa um dia, mesmo estando no céu, ela possa ir para o inferno. Então no céu não haverá pecado, não haverá rebelião, né? Não haverá rebelião. Da mesma forma também, quem está no inferno, não tem jeito de você estar lá e as pessoas falam a palavra purgatório. O que é purgatório? É o lugar onde você purga, onde você purifica, onde você purga os pecados. Ora, o inferno não tem poder de purgar pecados, porque só existe uma coisa no universo que pode purificar você de todo pecado, que é o sangue de Jesus Cristo sobre sua vida. Então no inferno também não haverá arrependimento. Não haverá arrependimento. Apocalipse fala que as pessoas que estão ali, elas vão blasfemar de Deus mais ainda. Quem está no inferno, irmão, não se arrepende, pelo contrário, ele blasfema mais ainda. Então lá, como eu disse lá, vocês vão conhecer. Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com o pastor Marcos Rocha, que é o pastor da Igreja Sal da Terra ali da 90, e ele estava falando que um dia, ele estava pregando lá na igreja dele também sobre o inferno, e ele falou essa parte assim, ó, lá no inferno, você vai poder reconhecer todas as pessoas. Mas, por exemplo, eu vou reconhecer Elisete vai me reconhecer. Mas lá, nós não seremos marido e mulher. Nós seremos, como disse Jesus em Mateus 19, seremos como os anjos. Então, nós vamos reconhecer, mas nós não seremos casados. A igreja está igual a vocês, todo mundo caladinho, né?
Aí uma velhinha que estava lá, ele falou assim, nós não vamos reconhecer, você não será a mulher do seu marido, nem o seu marido. Uma irmãzinha falou, aleluia. Não teve pregação mais, né? Acabou, virou a igreja toda, caiu em garganta. Que a irmã foi aquele aleluia tão sincero, tão prazeroso, graças a Deus que eu não vou conviver com essa praga lá no céu. Aleluia. Foi uma coisa assim, ele disse que não tem nem jeito de pregar depois, que virou uma crise de riso, porque, e a irmã assim, eu acho que ela nem sentiu o que ela estava fazendo, mas foi um prazer que ela teve de saber que lá no céu ela não vai ser casada com aquele homem, né? A minha mulher está achando o contrário ali. Ah, não você sua esposa lá, não? Você sua mulher lá, não? Vai não. E vice-versa. Vamos lá. No versículo 26, então, ele fala que não tem como as pessoas passarem. Versículo 27. Então o rico disse, pai, peço-lhe que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Olha só, eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Ele falou, olha, então fala assim, já que não tem jeito para mim, eu tenho 5 irmãos, está todo mundo lá vivendo assim, dissolutamente. Mande que Lázaro ressuscite, isso aqui é interessante, mande que Lázaro ressuscite, e vá lá e pregue para os meus irmãos, porque, olha só o que ele está dizendo aqui, para que Lázaro vá lá e dá testemunho. Mas olha a resposta, interessante a resposta de Abraão. Versículo 29, Abraão respondeu, ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos, ou seja, eles têm Moisés e o profeta, é o Velho Testamento, no Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Eles têm o Pentateuco e os profetas, eles têm a palavra de Deus, que eles ouçam a palavra de Deus, se arrependam e convertam. E aí, versículo 30, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Se um morto ressuscitar e pregar o evangelho para eles, e falar das coisas que são aqui, eles vão se arrepender. 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e o profeta, ou seja, se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não ouvem a Bíblia, se eles não ouvem o evangelho, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é um milagre que vai fazer com que ele se converta. A prova disso, irmãos, você lê lá em João 12, de Lázaro. Quer dizer, projeta para nós em João 12, versículo de número 1, só para vocês verem. Lázaro é ressuscitado no capítulo 11 de João. E no capítulo 12 vai falar o que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro, né? Olha só, vê se é isso aqui mesmo, né? Não, é no capítulo 11 mesmo. No capítulo 11. Capítulo 11, versículo 45. O plano para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Então tem pessoas que, quando viu o milagre, creu. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Mas um deles, Caifás. Então olha só, a Bíblia está falando que tem pessoas que viram Lázaro ressuscitar.
conversaram com Lázaro. Eles viram um milagre. E aí, eles não creram, e além de não crer, há um versículo aqui também que fala que eles queriam matar agora não só Jesus, como Lázaro, porque Lázaro também estava pregando o evangelho. Então, irmãos, vamos supor que você está aqui no culto, um culto de milagres, e aqui nesse culto você vê um cego enxergar, né? Ou então, né? Vamos pegar um exemplo aqui, o filho de vocês que tem paralisia cerebral, e aqui num culto de milagre assim, esse menino é completamente curado à vista de todos vocês, o menino fica perfeito. Nesse momento aqui, há um momento de júbilo, de alegria, tudo mais. Vamos supor que tem muitas pessoas que não são cristãs. Isso, um milagre, é um sinal. Pode fazer com que pessoas se convertam ou não. Ou não. Então, a questão não é nós não é somente você ver milagre, é saber se houve transformação na sua vida. Se houve transformação na sua vida. Então eu quero concluir falando com os irmãos aqui, daqui 100 anos, imagine daqui 100 anos, irmãos. Daqui 100 anos, qual a diferença que vai fazer na sua vida daqui 100 anos, se você mora em uma mansão, ou se você mora numa... Como é que o MST faz? Ele é barraco, mas como é que chama aquilo lá? Assentamento. A gente vê muito assentamento na beira da rodovia aí. Qual a diferença? Daqui 100 anos, se você morou em uma linda mansão, ou se você morou numa favela, num assentamento. Qual a diferença daqui 100 anos, se você usou roupa de marcas, ou se você, mais do que isso, né? Diz que o chique não é usar roupa de marca, é você mandar fazer sob medida, um alfaiate fazer roupa para você sob medida, a sua própria marca. Você só usava roupa sob medida, ou se você usava roupa de C&A, sei lá o quê, de brechó, né? Daqui 100 anos, qual a diferença que isso vai fazer na sua vida? Daqui 100 anos, qual a diferença se você fez viagens e comeu em restaurante 3 estrelas Michelin, ou se você foi aqui no Mercado Central e comeu no Come em Pé, um PF? Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida daqui 100 anos? Qual a diferença que daqui 100 anos, se a sua conta bancária tinha milhares, milhões de reais, ou se você deve o cheque especial? Daqui 100 anos, qual a diferença se você anda num Fiat 147 ou se você anda numa Lamborghini? Daqui 100 anos, qual a diferença que isso vai fazer na sua vida? Pois a sepultura vai reivindicar todas as suas riquezas e fama e todas as coisas pelas quais você se importa. A única coisa que vai importar daqui 100 anos é se fomos vestidos de justiça. Se eu e você temos sobre as nossas vidas o sangue de Jesus Cristo. Isso é a única coisa que vai fazer diferença daqui 100 anos. Todas essas coisas não faz diferença nenhuma daqui 100 anos. A única coisa que vai fazer diferença daqui 100 anos é se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há nada na carne que a carne possa
te dá, que te dará alegria verdadeira. A alegria verdadeira vem da angústia. Não há nada físico, carro, casa, dinheiro, etc., que te dará alegria. É somente aquilo que é realizado pelo Espírito Santo quando você o obedece e ele toma todo o seu coração, quando você é guiado pelo Espírito, né? Então, o mundo está entrando dentro da igreja. As igrejas estão se amoldando para receber o mundo, para que o mundo chegue e olhe para nós como pessoas não radicais, intransigentes. E é isso que é isso que vai causar perseguição, porque nós somos intransigentes. Pastores que vão pregar assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Cristo salva, vão ser silenciados. Falar contra adultério, né? Hoje você não fala, você não pode chamar uma pessoa assim, né? Igual num livro do Homem ao Máximo, tem um caso lá de uma irmã que chega lá assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor que eu estou com um problema. Aí ela, qual que é o seu problema? É porque eu estou tendo um caso. Eu estou tendo um caso e tudo mais. Aí o pastor Cole fala assim para ela, não, você não tem um problema. Você não está tendo um caso, você é uma adúltera. Ah, pastor, o que é isso? Você é uma adúltera, você está traindo o seu marido. Então falar hoje, chamar uma pessoa de adúltera, aí de que essa pessoa seja assim, ela não quer se chamar de adúltera, não quer falar que isso é pecado, né? Hoje tem muitos momentos que falam, não, pecado, não existe pecado, se isso te faz feliz, se isso te agrada, Deus aprova, Deus quer a sua felicidade. Irmão, isso não é Bíblia, isso é doutrina do capeta, né? Não existe isso, né? Então o mundo está entrando na igreja e a igreja está aí sendo influenciada. Então o mundo está impactando a igreja mais do que a igreja deveria estar impactando o mundo como sal da terra. A Bíblia diz, nós somos o sal da terra, nós vamos, uma pitadinha vai fazer toda a diferença no mundo, nós somos a luz do mundo. Então o motivo é que hoje muitos cristãos são fracos, imaturos, são bebês espirituais. São pessoas que não se desenvolvem, não crescem, ficam na dependência única ali do pastor, não é capaz de crescer, de exercer ministério no seu trabalho, na escola, né? Não é capaz de falar do amor de Cristo, do Evangelho. Deus não pode confiar a responsabilidade às pessoas imaturas, às pessoas infantilizadas, a pessoas mimadas, né? Jesus uma vez falou para os discípulos, olha, lá em João 16:12, projeta para nós, né? Eu vou citar, mas para vocês verem que está na Bíblia, Jesus falando para os discípulos dele, Jesus falou, tenho ainda muito para dizer-lhe, eu queria falar muitas coisas para vocês, mas vocês não o podem suportar agora. Em Hebreus, Paulo vai falar assim, Paulo, o autor de Hebreus, vai falar isso, olha, vocês são bebês espirituais porque vocês não crescem, vocês não desenvolvem, vocês já era para vocês serem maduros na fé, mas vocês estão aí com a fé ridícula, uma fé que não se desenvolve, vocês não conseguem crescer em maturidade. E eu quero até ler esse texto aqui com os irmãos, né? Que eu acho, eu gosto de fundamentar tudo que eu estou falando para vocês, e verem que não é apenas palavras. Hebreus 6, versículo 1. Diz assim, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois aqueles que foram iluminados, provaram dons celestiais, tornaram participantes do Espírito Santo,
provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o expondo à zombaria, né? Então, ele está falando aqui, olha, princípios elementares, as pessoas estão presas a fundamentos, a coisas tão simples, né? Só que fé, que a salvação é pela fé, que nós temos que batizar. Então, a fé é muito mais. Você precisa amadurecer em Cristo, você precisa crescer em Deus, né? Para você ir para o céu, olha só, para você ir para o céu, você precisa crer no Senhor Jesus e arrepender dos seus pecados. Para você ir para o inferno, não precisa fazer nada. 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 A única coisa que faz com que você viva eternamente na presença de Deus é se você realmente creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, é um assunto que é pouco pregado nas igrejas, né? É pouco pregado. Mas que nós precisamos ter consciência disso. Que nós somos chamados. As pessoas falam assim: ah, pastor, e se eu for lá no céu e chegar lá e não ver fulano, beltrano, ciclano? Você já pregou o evangelho para essa pessoa? Você já pregou o evangelho para essa pessoa? Eu até esse tempo atrás falei aqui para os irmãos. Uma pessoa perguntou: pastor, meu cachorrinho morreu, meu shih tzu. Lá no céu eu vou poder encontrar ele? Eu falei: não, irmão, lá no céu você não vai poder encontrar seu cachorro, porque cachorro é alma terrena. O cachorro, quando morre, morreu, ele desaparece. E ela ficou: ah, isso não é justo, eu não ver lá o Beltrano. Ô Luiz, qual que é o nome do cachorrinho lá? O cachorrinho... Hã? Não, estou falando do Luiz, o outro lá. O cachorrinho que você falou ontem lá. Ah, você mandou lá no WhatsApp, lá o cachorro lá. Pitocho. Pitoco. Vamos colocar pitoco. Lá eu não vou ver o pitoco. Aí eu falei assim: irmã, sua mãe não crê no evangelho também não. Você não está preocupado com sua mãe, não? Não está mais preocupado em pregar o evangelho para sua mãe, em proclamar a verdade para sua mãe? Você está mais preocupado com o seu cachorro do que com sua mãe, com seu pai? É isso que você está me falando? É isso. Então, meus irmãos, Jesus deu uma ordem para nós, concluindo, Jesus deu uma ordem para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você não é obrigado a converter ninguém, mas você é obrigado a proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar-nos em pé.